Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez. Olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Neste vídeo nós vamos falar do Campeonato Americano que finalizou ontem. Tivemos 11 rodadas nesse campeonato, todo mundo jogando contra todo mundo, e no final, ali na última rodada, tínhamos 3 jogadores com 7 pontos. O Hikaru Nakamura, o Leiner Domingues, é um cubano que está jogando agora nos Estados Unidos, e também o Fabiano Caruana. Os 3 tinham 7 pontos, foram para a última rodada tentando chegar aí ao título, e foi uma disputa bastante interessante. Aqui a partida que eu trago para vocês é entre Hikaru Nakamura e Jeffrey Cheong. Vamos ver aqui o Jeffrey Cheong jogando de branca, saindo aqui com D4. O Nakamura surpreende a todos jogando aqui F5, jogando holandesa. É realmente uma defesa que busca aí posições bastante agressivas, bastante agitadas. Então é tudo que o Nakamura precisa aqui para tentar uma vitória na última rodada. Eu não quero nada muito ortodoxo, quero jogar aí uma abertura que realmente cause transtornos aqui para o Jeffrey Cheong. Ainda mais levando em conta que o Jeffrey não é um jogador tão assíduo de D4, ele joga bastante E4. Então vamos lá, F5, veio aqui cavalo F3, cavalo F6, C4, G6. O Nakamura está chamando aqui para a defesa holandesa a variante Leningrado. Depois de G3, bispo G7, bispo G2. Estamos na variante Leningrado, vem aqui o lance roque. Agora D6, cavalo C3, cavalo C6 e o lance D5. Já tivemos essa posição aqui no canal jogando o nosso japonês, né, o nosso samurai Everaldo Matsura. Se vocês ainda não viram essa partida, eu vou deixar o link para vocês aí, para vocês verem essa Leningrado do Everaldo Matsura, no ano que ele foi campeão brasileiro, jogando aí essa linha, né, contra essa linha da holandesa. Né? Aqui o oponente do Matsura jogou cavalo E5, que é uma das principais linhas, mas o Nakamura vem aqui com cavalo A5. Cavalo A5 é muito interessante essa manobra, também existe na variante pano da Índia do Rei contra a variante do fianqueto. Esse cavalo vai para 5, ataca ali o peão de C4 e em seguida vem o lance C5 para poder impedir qualquer ataque aqui de B4, além de marcar aí as casas D4 e B4. Então vamos lá, veio aqui B3 para defender o peão e agora o lance C5. Né? Como eu disse, marca aí D4 e B4 e se as brancas tentam tomar, o cavalo volta para C6 tranquilamente, para poder combater aí no centro. Aqui depois de C5, o Jeffrey jogou bispo B2, uma casa interessante para o bispo, para combater aqui pela grande diagonal o seu inimigo ali em G7. Vem aqui o lance A6, uma manobra típica aqui também, depois de jogar C5, jogar o lance A6 para poder continuar com B5, pressionar C4 ou, em algumas outras linhas, jogar B4 ali, ou tomando mais espaço ali na ala da dama. Vem aqui cavalo G5. O cavalo já salta ali para G5 para vigiar ali algumas casas importantes. Tem um buracão aqui em E6 e pode ser que tenha problemas. Já inibe aqui também um pouco do lance B5. Já que esse bispo já está atuando ao longo da diagonal e qualquer bobeada que as pretas dão aqui jogando B5 no momento errado, vem o cavalo para E6 e essa tomada já libera aqui a diagonal do bispão lá em G2. Então aqui, torre B8, um lance profilático para tirar a torre dessa diagonal perigosa. Vem dama D3, impedindo B5. Temos agora 3 peças controlando B5 por parte das brancas e apenas 2, né? Se B5 agora só temos 2 peças aqui apoiando B5. Então por isso o Nakamura vai jogar aqui dama E8. Dama E8 para poder
fazer aquele apoio ali para B5. As brancas não tem mais como impedir o B5. O cavalo está ali em A5, um lance A4, por exemplo, deixaria o peão de B3 desprotegido ao ataque aqui do cavalo de A5. Então, B5 já está vindo, agora o Jeffery precisa ter outros planos aqui para jogar. Lembrando que tem um bispão ali em B2 que está desprotegido. Para evitar qualquer tema aí tático com esse bispo desprotegido, aí a torre já está na mira dele ali, o bispo aqui em G7 também pode causar problemas, então é necessário manter esse bispo protegido. Talvez torre B1 fosse um lance para protegê-lo, mas o Jeffery preferiu aqui cavalo D1. A partida continuou com B5, dama D2, ameaçando o cavalo ali em A5, cavalo B7, interessante esse cavalo vir para B7, na Índia do rei, uma variante que eu mencionei anteriormente, a variante pano, não temos esse buraco em F7 para poder colocar esse cavalo, então ele fica bem sem jogo ali, é um dos contras da variante pano ali da Índia do rei contra a variante do fianqueto. Esse cavalo fica às vezes sem muita opção de jogo. Mas aqui na holandesa ele tem essa manobra, cavalo B7, cavalo D8 e vai ali para F7 para se juntar aos seus parceiros ali na ala do rei. Vem aqui cavalo E3, Jeffery trazendo suas peças aqui para o centro do tabuleiro, cavalo D8 e agora cavalo H3. Jeffery quer melhorar a posição desse cavalo. Foi uma novidade, já foi jogado anteriormente na posição, em vez de cavalo H3, cavalo H3 veio já a torre B1, torre AB1 e de H6, essa espera do lance H6 para poder dar uma debilitada ali na estrutura. Aí sim, cavalo H3. E se vem um G5 aqui, parece ameaçador, o F4 parece resolver aqui as coisas para as brancas. Aí veio direto aqui cavalo H3 e o Nakamura joga aqui bispo D7, vai deixar o seu bispo parado, coloca o bispo em D7, vem torre AD1. Agora o lance B4 do Nakamura. O Nakamura já tem os planinhos ali de criar uma debilidade em B3, por isso ele joga B4. E a ideia agora é avançar aqui o peão de A para levar até A4 e depois trocar em B3, criando essa debilidade aqui em B3. Nós vamos ver que depois ele vai querer a troca de bispos e com a troca de bispos de casas pretas, a entrada das torres pela coluna A é possível, tanto em A1 quanto em A3, e aí a debilidade B3 fica realmente em foco. Vem aqui dama C2, o lance A5 do Nakamura, continuando seu plano, cavalo F4, interessante essa jogada, talvez aí alguns planos do Xiong de sacrificar um cavalo em E6 para poder levar aí suas peças para D5 em um momento oportuno. Aqui vem A4, H4 é o lance do Xiong, evitando o lance G5, tá querendo manter o seu cavalo ali bem posicionado em F4, então H4 para poder evitar o lance G5. Vem agora a torre A8, dama B1, procurando guardar aqui a casa A2 depois da troca. Torre A6, e aqui o jogo parece mais fácil para o Nakamura, um jogo bem propício para o estilo do Nakamura, nenhuma peça foi trocada ainda, nenhum peão foi trocado. E aqui com certeza o Nakamura já está se dando bem na posição, já que o Jeffery não está tão acostumado com posições de peão da dama. Então o Nakamura está se encaminhando aí para conseguir vantagem na posição. Vem aqui bispo F3, dama F7, cavalo G2, cavalo G4. Nakamura planta o seu cavalo ali em G4 e faz todo sentido porque agora ele quer trocar aqui os bispos de casas pretas, já posicionou sua dama para poder também guerrear aqui pela grande diagonal preta. G4, e aqui uma linha interessante seria
7, G7 e depois de bispo por G4, um A por B3 antes de tomar ali em G4. Já que, se bispo F3, as coisas ficam bem problemáticas para o Jeffrey depois de B A2, dama 1, dama por, torre por e o B3. É muito chato esses peões aqui avançados. Então depois ali de AB3, o lance teria que ser mesmo AB3 e agora FG4 com uma posição similar à da partida. Depois de cavalo G4, G4 na partida. F por G4, lance E4, o Jeffrey precisa criar alguma coisa aqui na posição e uma das ideias é levar este peão até E5 para causar uma ruptura central, já que o Nakamura está abrindo a coluna A para suas torres, o Jeffrey vai tentar abrir a coluna E para sua torre. Vem bispo por B2, dama por B2, dama G7, dama por G7, rei por G7 e agora o Jeffrey corajosamente manda um E5 aqui. Corajosamente, eu diria que até espertamente também, porque essa tomada aqui em E5 não é boa para o Nakamura, né? Esse peão não está sendo sacrificado. A tomada em E5, por exemplo, D por E5, então cavalo D3 e os dois pontos aqui estão ameaçados, o Jeffrey já começaria a tomar conta da posição de novo. O Nakamura aqui não é bobo nem nada, depois de E5 jogou aqui o simples bispo F5. Veio E por D6, E por D6 e torre F, E1. Aqui vem o lance cavalo F7, defendendo D6 e ao mesmo tempo já com ideias de levar o cavalo para E5. E o Jeffrey joga aqui o lance torre E7. Uma opção seria jogar cavalo E6, dando cheque. E6, cavalo E5. O Nakamura estaria aí com uma leve vantagem, mas a posição não seria tão ruim quanto a posição que o Jeffrey tomou na partida. Depois de torre E7, o lance que o Jeffrey jogou, aqui lance rei F6, e o Jeffrey continua aqui com torre B7. Havia a opção aí do computador de sacrificar a qualidade com torre E6, e depois de bispo por E6, D por E6, A por B3, e aqui não é legal tomar em F7, porque tem B por A2 e esses peões estão muito chatos. Então depois de A por B3, A por B3, cavalo E5, vem cavalo D5 e depois de rei G7, E7, as brancas parecem ter uma compensação aí pela qualidade sacrificada. Seria uma opção para o Jeffrey, interessante. Mas vamos voltar para a partida. Aqui depois do rei F6 do Nakamura, ele jogou torre B7. E a partida continua aqui com A por B3, A por B3, torre F A8. Já bota sua torre ali na coluna A e vai invadir ali a oitava fileira com essas torres dobradas. Interessante aqui os conceitos que o Nakamura está levando na posição. Vem cavalo E3, torre A1, exclama, vamos trocar essas torres para debilitar um pouco a posição do rei. Vem rei F1 e agora cavalo E5 para conduzir esse cavalo para a casa F3. Torre por A1. Torre por A1 foi o lance. Rei E2 e agora cavalo F3. O Nakamura já está com uma boa vantagem e a partida continua aqui com cavalo por F5, rei por F5 e agora o lance rei E3. É necessário jogar esse lance aqui, rei E3, para poder impedir a invasão do rei adversário aqui via E4. Por exemplo, se joga um lance bobo como torre B6 para poder atacar o peão de D6, então rei E4 e as coisas estão bem tristes aqui para o branco. O peão fica já defendido, já que depois de torre por D6 nós temos um mate ali em E1. Então, por isso o Jeffrey jogou ali depois de rei por F5 o lance rei E3. A partida continua aqui com torre E1 cheque, veio rei D3,
Cavalo E5 cheque, veio rei D2 e agora a torre voltou lá para A1. Com isso, Nakamura já tem aí um espacinho para o seu rei invadir aqui E4. A partida continua com cavalo E6. O Jeff ele também não é bobo, está ameaçando algumas coisinhas aqui, algumas cocitas aqui. Por exemplo, um lance, uma manobra boba aqui das pretas, se, por exemplo, torre A2, rei E3 e torre B2, para poder capturar aqui o peão de B3, então as coisas ficariam ruins. Depois de cavalo G7 cheque, rei F6, cavalo E8 e vai cair tudo isso aqui com um monte de cheque. Vocês podem ver aí essa linha completa no link que eu vou deixar aí na descrição, o estudinho que eu fiz no Lichess. Então vamos lá, depois de cavalo E6, qual foi a ideia aqui do Nakamura? O que ele jogou aqui? Ele jogou H6, talvez para evitar aqui um salto de cavalo para G5, evitar alguns problemas aí com salto de cavalo para G5. Lembrando que nessa posição eles tinham aí, cada um no relógio, uns 2 minutos para cada lado. Estavam já meio que no apuro de tempo, então estão fazendo jogadas as mais simples e seguras possíveis. Então vão deixar passar algumas opções mais fortes, mas estão controlando aí a posição na medida do possível. Vem aqui torre B6, ameaçando D6, veio torre A3, rei C2, torre A2 cheque, rei D1 e agora cavalo D3, já com ideias de capturar a linha F2. Torre por D6, cavalo por F2, rei E1, cavalo D3 cheque, rei D1 e agora rei E4. O rei já está crescendo as asinhas aqui, ameaçando o rei E3, que deixaria a posição com mate indefensável aqui em D2. Por isso, cavalo C7, para poder ter o cheque ali em E6. E o Nakamura então faz rapidamente cavalo F2 cheque, vem rei E1, rei D3 é o lance. Muito interessante o conceito aqui do Nakamura, porque rei D3 deixou a casa E4 para o cavalo vai vir para E4 para ameaçar o ponto G3 e ao mesmo tempo formar aquela barreira aqui ameaçando o mate em A1. Então a partida está sendo bem tensa aqui, com pouco tempo no relógio, mas sempre com grandes ameaças. Vem aqui torre por G6, cavalo E4, ameaçando o mate a linha 1. Por isso, rei F1 e agora cavalo por G3 cheque, rei G1, cavalo E2 cheque, rei H1, rei E3, torre F6 e nesta posição é aquela coisa que eu falei, né? Eles poderiam encontrar o lance se tivessem mais tempo no relógio. Aqui o Nakamura tinha um lance fortíssimo, que seria o lance cavalo D4, já forçando o mate. Não tem como defender o mate, já que o cavalo está vindo para F3, ameaçando o mate lá em H2, e depois da troca aqui em F3 não tem como defender a sequência de mate ali de rei, peão e torre. Vamos ver uma linha aqui, depois de D6, por exemplo, cavalo F3 ameaçando o mate, vem cavalo D5, rei F2, e agora já está ameaçando o lance G3, com a ameaça imparável de mate ali em A1. Então, depois de rei F2, torre por F3 também não vai safar as brancas. Rei por F3, cavalo E3, torre A1 cheque, cavalo F1, não tem o que fazer aqui, torre por F1, rei H2, G3, e agora depois de rei H3, torre H1 é checkmate. Vamos voltar aqui para a partida então, depois do lance torre F6. Nakamura jogou, em vez de cavalo D4, jogou aqui torre A1 cheque. Também é ganhador. Depois do lance rei G2, Naka pode jogar aqui torre G1 cheque. Tem que ir para H2, G3 cheque, vai para H3 e torre H1. O Jeffrey abandona. Ou aqui tem a promoção de dama e vai começar uma caçada irresistível contra o rei de dama e peças
aqui contra o rei, ou então se rei G2, por exemplo, aí nós temos o mate em poucos lances com torre H2 cheque, rei F1, G2 cheque, rei E1, torre H1 cheque, e agora depois de torre pode se tomar aqui da mate, ou se quiser trazer, ressuscitar a dama, GF1 é checkmate também. Nakamura então venceu a sua partida e o Fabiano Caruana já também tinha empatado a dele, ou seja, Fabiano Caruana já está fora. Quem faltava para poder levar aí o torneio para um match, né, para um tie break, seria o Leiner Domingues. O Leiner Domingues está jogando contra o Timur Gareev. O Timur Gareev está jogando ali de pretas e o Nakamura então se levanta e vai ver como está a posição no outro tabuleiro, entre Domingues Pérez e o Timur Gareev. E ele encontra esta posição que eu vou mostrar para vocês. Ele se levanta do tabuleiro e vê esta posição aqui na partida do Leiner Domingues. De fato, é uma posição bastante tranquila para empatar qualquer grande mestre, nem precisa ser mestre para empatar este final aqui. Tá? O fato é que o Timur Gareev pode levar o seu rei para perto deste peão aqui em H5 via F7, E6, F5 e vai se aproximar aqui de G4 para capturar o peão. Não dá tempo do rei apoiar, porque ele precisa ainda capturar o peão de B2 e o cavalo não pode fazer nada. A partida veio aqui rei F7, rei por B2, rei E6, rei C3, rei F5, rei D4, rei G4. Aqui veio o lance cavalo F6 defendendo o peão e agora o lance rei F5, que é o único aqui para manter o empate, né? Faz o ataque no cavalo. Esse ataque, obviamente, não poderia ser com rei G5 por causa de rei E5 defendendo o cavalo e as coisas se complicam bem, já que o único lance aqui seria rei H4, depois de rei F5 pode abandonar, que o rei vai invadir aqui e vai capturar o peão. Mas ele jogou o lance correto. Ainda bem para o Nakamura que ele jogou o lance correto. Jogou aqui rei F5. E o Leiner Domingues ainda deu aqui uma enrolada na partida. Jogou cavalo E4. Veio ataque de novo no peão. Cavalo F6. Cavalo E8. Mais um ataque no peão. Cavalo G7. Faz um ataque aqui no cavalo. Faz o ataque no peão. E aqui eles acordaram o empate depois de rei F6. O Nakamura abriu o sorriso, foi para a galera. Tá ele aí na foto acompanhado do seu pai. O camarada que introduziu aí o Nakamura ao xadrez. Parabéns ao Nakamura, campeão americano pela 5ª vez. Igualou aí ao Gata Kansky, ambos com 5 títulos. Passou aí outros jogadores com 4 títulos aí. Parabéns, um dos maiores campeões ali americanos, Hikaru Nakamura. Se você gostou desse vídeo, deixe comentário sobre a partida, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, faça seus comentários no vídeo sobre linhas que vocês consideraram interessantes na partida, o que vocês notaram e eu não comentei. É sempre importante, eu gosto muito de ver aí os comentários da galera tocando aí em variantes que eu não comentei aqui no jogo. Também não deixe de colocar as suas sugestões aí nos vídeos, estou sempre vendo as sugestões e tentando implementar, para falar mais bonito, aqui as sugestões dos inscritos da Companhia do Xadrez. Vamos ficando por aqui, obrigado por assistirem, um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo, até mais. Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.